será que é caro? E o caro ou barato, ele é muito relativo ao tipo de material, o tipo de produto. Então, eu não posso dizer que um produto é caro ou barato sem conhecê-lo. Qual que é o retorno financeiro que ele está me dando? Qual que é o que ele volta? Então, essa é uma questão que a gente enfrentou durante vários anos aí, atrás, para poder modificar as características técnicas da parte produtiva do equipamento, para poder colocar as saídas e entradas com as soldas específicas, com soldas a laser, com tudo isso, para poder fazer o equipamento ter uma durabilidade maior. Então, isso aí é uma questão que você precisa de avaliar na hora que você for comprar. A questão é que é possível ter mais conforto, ou seja, mais qualidade de vida, mesmo gastando menos. O mais interessante disso é que as pessoas estão gastando mais dinheiro, jogando seu dinheiro fora, não porque elas querem, mas por falta de informação. E o que eu quero levar para você é conhecimento. Vem comigo! Fala comigo, Sávio Franca por aqui. Eu tenho uma dica muito legal antes de você começar o vídeo. Eu tenho um grupo de Telegram, que é um grupo fechado, onde que eu posto áudios complementares daquilo que você vai assistir agora nesse vídeo. É o grupo Sambeck. Então, você que quer aproveitar ainda mais desses conteúdos que eu tenho, é só você participar desse grupo. Eu gravo áudios complementares, são áudios mais espontâneos, onde que eu consigo extrair da minha cabeça aquilo que eu estou conseguindo tirar de melhor em momento qualquer. Então, se você quer aproveitar desses áudios, se inscreva nesse canal. Vai ter aqui um link abaixo na descrição desse vídeo para você entrar nesse grupo e nos vemos lá com o meu primeiro áudio. Eu tenho certeza que você vai curtir isso. 2, 1, vamos começar. Oi, boa noite. Bem-vindo ao projeto Sambeck Todo Dia. Essa é uma série de lives que estamos fazendo para ajudar as pessoas a poderem cortar metade da conta de energia. E eu sou Natane Monteiro, eu estou aqui com o Sávio Franca, e o episódio de hoje nós vamos falar um pouco sobre aquela frase, né? Achei um aquecedor mais barato, será que vale a pena? É uma dúvida muito comum, né, Sávio? Isso. Então, a ideia aqui é mostrar as possibilidades que tem no mercado hoje em dia e como que os clientes reagem a ela. Então, eu tenho aqui algumas perguntas para te fazer, que são comuns. Tudo bem, Sávio? Posso começar? Vamos lá, Natane. Legal, boa noite. Boa noite para todo mundo de casa Tá. aí. Então, o aquecedor solar, ele é um produto caro? É a primeira pergunta. O aquecedor solar é um produto caro? Legal, boa pergunta aí. A gente veio conversando sobre isso durante essa série de lives. Estou adorando essa série de lives. Agora a gente está aqui transmitindo ao vivo para esses canais aí, o YouTube, Facebook e o Instagram, né? Então, para você que queira participar com a gente aí no final, você pode deixar seu comentário em qualquer uma dessas nessas mídias aí, a gente vai responder as suas perguntas. Então, se você pode marcar também pessoas para poder participar delas aí, tá bom? Mas isso aí, a aquecedor solar é um produto caro, não é isso a pergunta, Natane? Isso, é uma pergunta comum. É uma pergunta das pessoas antes mesmo de começar a conhecer o produto. E muitas vezes elas perguntam muito qual que é o preço, né? É a primeira pergunta que eu vejo, geralmente. O problema é que a pessoa nunca ela vai conseguir saber o real preço de um produto sem saber o que ela tá comprando, né? E ela já pergunta qual que é o preço do equipamento, do produto do XYZ. E aí ela já está fazendo isso sem saber qual que é o produto que é indicado para ela. E aí, antes da gente responder qualquer tipo de pergunta como essa, a gente vai ter que perguntar para ela qual que é o dimensionamento, quais as características que ela tem na casa, no local, para poder a gente saber qual que seria o preço do produto. E quando você me pergunta sobre se o aquecedor solar ele é caro, então a pessoa ela pergunta pra gente, às vezes ou para umas das outras, né? Que na verdade não pergunta pra gente se é caro, mas ela se pergunta isso, será que é caro? E o caro ou barato, ele é muito relativo ao tipo de material, o tipo de produto. E pode estar fora um pouco da realidade financeira naquele momento daquela pessoa, mas existem formas da pessoa adquirir o produto. Então, eu não posso dizer que um produto é caro ou barato sem conhecê-lo. E principalmente sem conhecer o retorno que ele tem, o retorno, principalmente o retorno financeiro que ele dá para isso. Então, às vezes,
para caso de investimento, a gente vai passar primeiramente a perguntar qual que é o retorno financeiro que ele está me dando, qual que é o que ele volta. Se você tem esse conceito de já entender que você vai fazer um investimento, você vai precisar de calcular qual que é o retorno desse investimento para você. E aí depois perguntar, é caro ou barato? E aí o caro ou barato acaba que cai naquela situação de ter que comparar com outros produtos do mercado. Às vezes um produto A ou B é similar um com o outro e você acha que ele é barato ou é caro, mas você primeiro tem que ter uma referência de mercado. O caro e o barato depende de vários pontos de vista, e você precisa de saber, por exemplo, comparações. Às vezes a pessoa, no caso do investimento, você precisa de saber primeiramente se aquele investimento ele tem um retorno financeiro. É a primeira coisa, porque se você comparar uma coisa que não é investimento com uma coisa que é investimento, não dá para você falar que é caro ou barato. Eu vou calcular o preço de um aquecedor solar com o preço de uma televisão. Uma preço da televisão 40, 50 polegadas, ela custa R$ 3.000, suponhamos, né? Ou custa aí 4 mil reais. Aí suponhamos que um aquecedor custa aí R$ 3.000. Qual que é mais caro e qual que é mais barato? Não posso dizer se um é mais caro ou mais barato que o outro. Por quê? Porque um é um tipo de despesa que você tem, um tipo de ativo para poder você colocar na sua casa e você ter um usufruto aí da parte aí de entretenimento, né? Mas o aquecimento solar é diferente. E o aquecimento solar está principalmente, inicialmente, visando aí a economia na conta de luz e você vai partir para o investimento. Você consegue aí calcular se é caro ou barato, talvez comparando um equipamento com outro, um equipamento similar. E mesmo assim, aí depois nós vamos falar aí sobre mais como você conseguir resolver essa situação para questões de comparações também. Mas, em geral, se a gente pensar na resposta da sua pergunta, um equipamento, ele é um equipamento de aquecimento solar, ele é barato se considerado aí o retorno do investimento, tá? Então, nesse sentido, aí dá para a gente poder falar sobre isso, beleza? Não, beleza. Então, aí eu tenho outra pergunta também que é muito comum. Né? O que deve se observar quando vai se pesquisar sobre aquecedor solar? O que a pessoa precisa saber para poder encontrar um modelo ideal? Muito boa pergunta, né? A gente está voltando aqui. O modelo ideal que você precisa de observar para um equipamento de aquecimento solar é o seguinte: qual que é principalmente o modelo adequado para você dentro de uma perspectiva de dimensionamento. Eu não sei se a gente vai falar, tem outras perguntas falando sobre isso, mas eu acho que numa outra live próxima que a gente vai fazer aí, vai falar sobre essa questão. Mas o dimensionamento é um fator importante para que você consiga pensar na satisfação final da sua família. Se você não faz um bom dimensionamento, se você não faz uma boa quantidade de produto para a sua casa, você não vai conseguir uma resposta boa no final das contas. Se é para 4 pessoas, se é para 6, se é para 8, não importa. Tem que ser um equipamento dimensionado para essas questões. E aí você tem que observar se a empresa ela é sólida no mercado, se ela tem um respaldo aí para futuras manutenções, tanto do fabricante quanto do revendedor, porque normalmente a responsabilidade e a participação aí dos dois ela é solidária. E se perde se um dos dois ele quebra, você vai ter dificuldade aí depois para poder você conseguir ter um respaldo de assistência técnica. Então, um aquecimento solar, ele é feito para poder ter uma durabilidade grande, correto? E aí, se você compra um produto, você tem ideia de quanto que um aquecimento solar consegue durar? Você está acompanhando aí o dia a dia dos clientes? E, por exemplo, eu tenho que saber se na minha casa tem tubulação de água quente ou se tem um telhado adequado. Eu preciso saber disso na hora que eu estou procurando? Ou então eu tenho que confiar assim, na empresa? Como que é isso? Como que funciona isso? Então, mas só para poder resgatar o que eu estava falando antes de te responder sobre isso. Ah, sim, desculpa. Não, eu te perguntei se você acompanha quanto que um aquecedor solar tende a demorar de tempo, né? De durabilidade nos que você vem atendendo aí. Durabilidade de anos? Porque assim, a gente tem acompanhado isso aí de clientes, né? Já antigos que a gente tem.
Porque a Brasolar está no mercado desde 2007. A gente veio instalando equipamentos desde 2007 aí atendendo clientes com aquecedor solar. Então, é meio complicado isso, porque eu já vi aquecedor durar 12 anos, a gente tem um cliente assim, e tem aquecedor que é 8 anos. Então, eu acho que vai muito de dar manutenção para ele, porque se não tiver manutenção, ele vai ficar entupindo, vai perder eficiência, vai estragar. Então, é muito, eu acho que conta muito o cuidado. Então, eu já vi cliente com 12 anos e já vi cliente com 8 anos que o aquecedor morreu. Uhum. A tendência é que, se a gente pensar em questão de durabilidade, que o equipamento ele tenha a durar pelo menos uns 10 anos. É isso aí o que eu penso. Então, se você imagina, você paga um equipamento, igual pela pergunta inicial, que é caro, se você paga um equipamento em 2 anos, né? Só voltando aqui a nossa pergunta inicial, mas se você paga, ele se paga em 2 anos, e você tem a durabilidade de 10 anos, você pagou ele, você conseguiu um retorno de financeiro grande aí nos 10 anos que você tem da vida da existência desse equipamento. Mas aí, voltando à questão da questão de você, o que deve se observar? Deve se observar um telhado? Você me perguntou sobre isso. O telhado é importante porque, se o seu telhado não aguenta o peso do equipamento, ele não é possível você colocar em cima do seu telhado. Agora, telhados, na maioria das vezes, eles aguentam um peso pequeno, que é o peso do equipamento de aquecimento solar. A gente pensando aí numa caixa d'água de 500 litros, ela pesa 500 quilos. Dificilmente se você pensar em equipamentos de aquecimento solar, você trabalha aí com 300, 400, 500 quilos e você coloca mais num peso na sua casa com tranquilidade. Então, nesse sentido, o telhado é importante. É importante também você olhar para qual direcionamento o telhado está, para norte, mas isso aí não é você que tem que preocupar, é a parte técnica que tem que preocupar. Na verdade, você precisa de verificar isso, ficar atenta quando você vai construir uma obra, quando você vai construir um equipamento, uma casa do zero. Porque aí, se você conseguir mostrar para o arquiteto, mostrar para o seu pedreiro, não sei quem vai projetar a sua casa lá, que tem que ficar o telhado, pelo menos um telhado para o norte, vai facilitar a instalação, vai dar uma melhor insolação, vai aquecer mais, aí sim você melhora, inclusive, a estética do seu telhado em relação ao equipamento. Então, essas questões, para quem está construindo, beleza. Para quem já tem a casa pronta, não tem muito o que se fazer, mas precisa de olhar, por exemplo, se tem a tubulação ou não de água quente. Em prédios, por exemplo, os prédios, às vezes, eles possuem certas dificuldades para você entrar no condomínio, falar com o síndico, e aí você precisa de combinar com o síndico que tem que descer uma tubulação externa até sair na janelinha do banheiro. Em casas comuns, você precisa de ter uma tubulação também. Essa tubulação ela pode ser embutida ou pode ser externa. Se você quiser fazer de uma forma mais rápida, você pode colocar a tubulação externa, embutir, colocar ela presa com presilhas, chegou no rumo do banheiro, você entra. Se for uma casa de um andar só, você pode trazer a tubulação por cima, pelo próprio teto do equipamento, pelo teto da casa, quer dizer. Então, assim, saiu do equipamento do aquecedor lá na laje, lá em cima, aí você vai descer um furinho próximo ao banheiro e vai fazer a parte de ligação ali. Então, assim, essas coisas você precisa de ter pelo menos noção. Ah, o que eu preciso de fazer? Eu preciso de fazer uma reforma? Não, pode ser instalar sem quebrar a parede. É possível você fazer isso. Precisa de fazer instalação quebrando a parede? Então tá, contrata, faz uma baguncinha aí, uns 2 dias aí de transtorno e faz embute. Igual aquele, não sei se você lembra, o João Oreco, ele fez isso. Inclusive na live que ele gravou com a gente, no dia que ele gravou ele gravou pra gente contou a história dele, né? Como é que foi a experiência dele com aquecimento solar. Ele falou que ele não colocaria o misturador externo sem quebrar a parede. Olha que coisa. Tem cliente que ele não quer saber do misturador externo. Ele simplesmente ele fala assim, não, não é para mim esse tipo de produto. Eu prefiro colocar embutido, aí eu prefiro levar aí uma bagunça dentro de casa, passar uns 2 dias de transtorno, cortar, pôr o pedreiro depois para poder embutir a parede, mas ela prefere fazer isso. Mas só que a maioria dos clientes que já tem uma casa pronta, não. Agora, se você quer realmente construir uma casa, que ela precisa de uma preparação, você quer trazer um conforto a mais e manter a qualidade com a economia da conta de luz, aí vale a pena você fazer tudo embutido desde o início. Agora, no geral, os cuidados iniciais são esses. Agora, outros cuidados, acho que a gente vai ter mais perguntas aí a respeito disso, né? Sim, voltando lá sobre a durabilidade do aquecedor, lembrei de uma coisa, né? Geralmente, quem
quem não dura muito quem dura os 10 anos é o reservatório. Então, se tiver os tubos lá, o módulo de tubo, ele vai estar perfeito. Então, se a pessoa precisar trocar, ela vai trocar o reservatório, geralmente, não é? Então... Que é a metade do equipamento. Depende de qual equipamento que a gente está falando aqui, né? A gente está falando aqui de modelos, por exemplo, a vácuo, que tem os coletores, os modos de vácuo acoplados, eles têm lá o equipamento acoplado ou não, separado. Normalmente, os tubos de vácuo eles têm a durabilidade muito grande. Quando a gente começou a trabalhar com equipamento a vácuo, algumas pessoas que desacreditadas ou que não entendiam do produto ou que era do mercado em si, que trabalhava com coletor convencional plano, falava assim, não, esse tubo de vácuo, com o tempo, ele perde o vácuo, ele acaba, ele perde o vácuo e vai entrar ar, e não vai prestar mais o equipamento. E nós temos aí equipamentos com 12 anos de funcionamento, praticamente, assim, de a vácuo, que está funcionando bem. Ele tem aí o coletor e ele não perde o coletor solar, a não ser que você tem um impacto muito grande, que você quebre lá, que aconteça um acidente e quebre aquele tubo de vidro. Mas isso também pode acontecer com o coletor plano também, porque ele é de vidro. Então, assim, não tem muito que você falar assim, eu vou fazer aqui um produto e outro, ele vai ter uma durabilidade eterna. Não vai. Mas no coletor de vácuo, você tem a possibilidade dele ter uma durabilidade nesse sentido. Agora, o reservatório é aí que vai. O reservatório de água, ele é feito em aço, inox, a parte interna. A parte externa pode ser em diversos tipos de acabamento, pode ser de alumínio, pode ser de galvanizado, pode ser de não sei o quê, vários tipos de acabamento. E aí, a questão da durabilidade depende também de vários fatores aí desse reservatório. Eu acho que eu poderia fazer uma consideração, não sei se tem alguma pergunta relacionada a reservatórios aí, tem? Não, eu não tenho. Então a gente pode puxar isso aí. A gente pode puxar esse gancho aqui sobre a durabilidade de um reservatório de água quente. Um reservatório de água quente ele pode durar mais e fazer com que o sistema dure mais, dependendo da tecnologia dele. E um reservatório de água quente, em si, ele é fácil de se fazer, de se fabricar em si, não é coisa de bicho de sete cabeças. Se a gente pegar um aquecedor solar para poder fabricar e pegar um carro, olha a complexidade que tem para poder fabricar um carro e um aquecedor solar. Na época que eu fiz uma visita técnica na Fiat, foi em 2008. Em 2008, a Fiat estava tendo uma alta, assim, já estava começando a acelerar mais a produção. E ela produzia, eu acho que era 4 mil carros por dia. Acho que era isso, 4 mil carros por dia. Depois, quando melhorou mais a economia, foi muito mais que isso, né? Mas se eu pegar aqui 4 mil carros por dia, dividido por 24, dividido por 60, né? Que é a hora, tá dando 2,7 carros por minuto. Aí, se você pega um aquecedor solar para poder fabricar, é possível que se consiga produzir muito mais do que isso em série, porque é muito mais fácil. Depende do tamanho da fábrica, lógico, né? Então, assim, a gente viu o processo produtivo na China, quando eu fui em 2013 lá, que o processo é mais automatizado. E dá para poder fazer de forma simples. Mas a parte técnica de projeto do produto é que você precisa de olhar. Em 2012, 2011, 2012, quando a gente começou a trazer o equipamento direto da China, a gente já deu uma melhorada no produto, na parte de tecnologia, para melhorar umas questões de produto para que pudesse ter mais viabilidade para o clima do Brasil. Nós começamos a trabalhar com equipamento a vácuo lá em 2008, 2009, né, com fabricantes ainda que tinham marcas aqui no Brasil que estavam aí, que começaram aí dessa forma. Nós desbravamos o mercado do Brasil com o equipamento a vácuo. Em 2012, nós fomos à China, aí nós conseguimos trazer uma melhoria no produto, inclusive para a instalação do equipamento. Aí você me pergunta, esses equipamentos acoplados, equipamento a vácuo, existe diferença da parte de base, de estrutura? Existe diferença para poder facilitar mais a instalação, gastar menos material? Existe. Eu sei que só tem uma pergunta para mim sobre isso, mas a gente tem que olhar, se você está comprando um produto, você tem que olhar esses mínimos detalhes, porque na hora de fazer a impermeabilização no telhado, na hora de instalar, tudo isso vai contar para você gastar menos material da instalação. Então, no equipamento, vamos voltar de novo ao reservatório de água quente. O reservatório de água quente, ele é composto por a parte interna de aço inox, a parte externa, né? Vou até usar esse alto-falante aqui, esse microfone que eu tô aqui, para poder mostrar. Mas aqui, ó, eu tenho aqui a parte externa, né? Que é a parte do aço galvanizado, ou alumínio, ou o que for. Nós teríamos a parte interna, que seria o aço inox, né?
E nós teríamos, entre um e o outro, o isolamento térmico de poliuretano expandido, que normalmente é feito, que é um tipo de isolamento bastante eficiente. Só que você precisa de entradas e saídas de água. Eu estou até vendo que a sua... você precisa de entradas e saídas de água do equipamento, do tanque. Essas entradas e saídas, depende de onde que é colocada, depende o que é colocado em cima desse reservatório, tudo quanto é tipo de apetrecho que se coloca no cilindro do tanque aqui, ó, influencia na durabilidade dele. E por isso que em 2014, quando nós conseguimos trazer a fábrica para o Brasil, a gente veio melhorando isso, identificando que alguns equipamentos não performavam tão bem, não tinham durabilidade tão boa, e a gente falou assim, não, vamos mudar esse negócio, vamos fazer adaptar isso aí para o clima do Brasil. E aí, até lá, muitos outros fabricantes, pessoas que já tinham apanhado muito, já viam que tinha que mudar alguma coisa. Mas só que, para você ter ideia, até hoje a gente fabrica determinados tipos de equipamentos que só nós que temos a forma de fabricar, porque o mercado não se adaptou ainda. Porque às vezes a pessoa pega um equipamento lá da China e joga para o Brasil e acha que o clima da China e do Brasil são parecidos e que vai funcionar igual, e não é assim. O clima do Brasil é um clima muito mais quente. E se você tem aí uma temperatura maior aqui no Brasil, consequentemente a água vai ferver mais, ela vai dar um processo que a gente chama de negativo de pressão. O que é esse processo negativo de pressão? Você está com um boiler aqui, ó, tá com um reservatório aqui cheio de água. Aí a água está aquecendo, está fervendo aqui. E aí, na hora que você usa a água lá embaixo, no seu ponto de consumo, aí a parte de entrada de ar, que seria o suspiro, ela está danificada, está com pouca situação. Aí a parte interna do reservatório, ela vai e infla, ela encolhe, que é o aço inox lá. E aí começa a fazer um movimento lá de vai e vem, dilata aquela chapa que tem lá, e aí o que vai acontecer? Você vai ter um equipamento que vai quebrar a parte interna. Na hora que ele rompe ali, ele começa a vazar água no equipamento externo aqui, no isolamento de poliuretano. Quando vaza no isolamento de poliuretano, vai encharcar e vai danificar o poliuretano de tal forma que daqui a pouco você não consegue nem tirar o equipamento de cima do telhado tão encharcado e pesado que ele ficou. E aí já não consegue restaurar nada, não consegue soldar. Então, assim, depois que acontece isso, já era. Então, essa é uma questão que a gente enfrentou durante vários anos aí atrás, para poder modificar as características técnicas da parte produtiva do equipamento, para poder colocar as saídas e entradas com as soldas específicas, com soldas a laser, com tudo isso, para poder fazer o equipamento ter uma durabilidade maior. Então, isso aí é uma questão que você precisa de avaliar na hora que você for comprar. Eu digo que acho que isso é um ponto muito importante. Não sei se vai responder a sua pergunta, Nath, mas vamos lá. Respondeu. Então, outra coisa também, tem uma pergunta também comum. Tem aqueles aquecedores convencional de placa, né, o coletor de placa, e tem esses que nós trabalhamos mais, que são de tubo a vácuo. Tem diferença na economia de um ou de outro? Pode dizer que não. Na economia de energia, não. Porque, a não ser que um ou outro esteja mal dimensionado. Você precisa de pegar os parâmetros, igual eu falei no início. Se você vai comparar preço, comparar se é caro ou barato, você compara equipamentos similares, que tenham rendimentos próximos. E como é que você vai saber rendimentos próximos? Você tem base para saber quanto que o fabricante indica para quantas pessoas, quantos números de banhos, quantos litros por minuto que ela orienta, tudo isso é um parâmetro. E depois tem aí também até classificações de metro, classificações de A, B, C, que podem ajudar, mas não ajudam tanto. Mas a melhor forma de olhar aí é a produção de energia do equipamento, que no próprio tabela do Inmetro lá, na eficiência dele, mostra qual que é a eficiência dele em produção de água de quilowatt-hora. O que é essa produção de água quilowatt-hora? É aquilo que ele deixaria, que ele vai economizar na conta de luz, que você poderia deixar de gastar. Então, eles trazem um parâmetro aí em produção de energia, produção de água quente, em quilowatt-hora, que eles fazem uma comparação aí. Aí sim dá para você ter um parâmetro. Mas, assim, é um parâmetro próximo, tá? Não precisa você ficar confiando tanto nisso, não, mas é um ponto a se observar. E aí, não é litragem de tamanho de equipamento, não é o tamanho da litragem que vai te trazer aí
resolver uma questão. Você vai ver que se não adianta ter um reservatório de 600 litros se ele não vai atender aquela demanda. Não adianta ter um reservatório de 300 litros se não vai atender aquela demanda. E às vezes o equipamento de 300 litros pode render mais do que um de 600. Aí como é que você vai comparar os dois? Tem que ter um parâmetro próximo. Então tem que ter parâmetros similares para você comparar isso aí. Então, agora até perdi qual que foi a sua pergunta. Não, você já até respondeu que era para saber se tinha diferença de economia quando eles estão com o de placa e o de tubo. Você até me respondeu já que não tem. Não tem uma diferença. Diferença. Para você, se eles forem da mesma dimensão, do mesmo direcionamento, eles não têm diferença na economia. Se tiver o mesmo dimensionamento, aí você não precisa de ficar pensando que um vai economizar mais que o outro. O que seja esse mesmo dimensionamento? Deu aí 2 dias, 3 sem sol, você tem uma reserva de água quente durante esse período para não precisar de usar o chuveiro elétrico. Aí os dois performaram igual, beleza. Só que é muito difícil a gente mensurar isso, né? Porque nunca você vai conseguir colocar 2 aquecedores numa casa só. Mas você pode ter os parâmetros que eu falei aí anteriormente. Entendeu? Entendi. Então, tem uma outra questão que eu vejo muito falar que o aquecedor pode economizar 50%, 55%, até 60%, dependendo, na conta de energia. Uhum. Mas pode acontecer dele não economizar isso tudo, economizar, por exemplo, 20% ou menos? Então, pode acontecer dependendo da situação que é o local, né? Porque dependendo do número de pessoas, depende, por exemplo, se tem uma pessoa sozinha na casa, vai colocar um aquecedor solar aí. E ela gasta mais energia em forno, faz biscoito, usa muita máquina de lavar, vai tirar o chuveiro elétrico de circulação, lógico, vai parar, vai economizar. Mas pode ser que o gasto daquela casa não seja tão grande. De uma, duas pessoas, não sei, depende muito do perfil da família. Então, não dá para a gente poder afirmar qual que é o valor certinho de percentual. A tendência é que a média de gasto de uma casa para um chuveiro elétrico é 50%. Essa média. Tem casas que vai gastar mais, tem casas que vai gastar menos. Mas não dá para a gente poder afirmar que pode economizar, que pode aí, caso de 20% ou menos, aí, se o equipamento chega, não vai dar conta de até 20%. Não dá para a gente falar isso, não. Mas normalmente quem coloca um aquecedor solar na casa, ele já pensa em reduzir a conta de luz pela metade, já está gastando muito aí na energia, acima de 200, 250 reais na conta de luz. Isso aí já incomoda porque tem 4 pessoas na casa, e aí tomam muito banho. Então, nesse caso aí, a tendência é de reduzir bem mais do que isso. Agora, se tem poucas pessoas, a pessoa precisa de pensar em 2 coisas para poder comprar um aquecedor solar. Ela não vai pensar muito na economia, não. Vai economizar, vamos supor que seja 20%. Né? Vamos supor que a pessoa investiu 3 mil reais no aquecedor solar. 3 mil reais. 3 mil reais para 20% dá 5 anos você paga o equipamento, né? Porque 5 vezes 2, 10, dá 100%. Não é isso? Não foi a conta nessa, não. Estou errando aqui. A conta é o seguinte: se a pessoa paga aí 100 reais na conta de luz e ela economizou 20 reais por mês com chuveiro elétrico, suponhamos, 20 reais vezes 12 está dando 240 reais no ano. Isso aqui dividido por 3 mil está dando 8%. 8% ainda está dando quase 3 vezes mais que a poupança, que dá 3%. Né? Ainda, mesmo assim, ainda vale a pena economicamente financeiro. Se pensar na questão de retorno de investimento, 240 reais parece pouco, mas é 3 vezes mais que a poupança. Então, nesse ponto aí, a parte de consumo de energia, você tem. As pessoas às vezes pensam, falam assim, não, vou economizar não muito, mas eu acho que não vai valer a pena. Mas só que tem outra situação. Você vai ter um banho mais quente, vai poder ter uma água quente na cozinha, vai poder gastar, reduzir a conta de gás também, porque você pode pegar água quente para fazer um café, para fazer uma comida. E o banho de aquecedor solar não tem comparação com esse banho de chuveiro elétrico aí, que esse barulhão, com toda essa parte aí de ter que. Às vezes ele queima, às vezes a energia vai embora. E há o frio também, que vai chegando agora a época de frio. Então, as pessoas também não investem no aquecimento solar só pela questão dessa parte de economia, também por outros motivos aí que eu falei. Tá? Tá. Então, minha última
minha última pergunta seria: que dica que você tem para quem nunca ouviu falar de aquecimento solar? Bom, a primeira dica que eu posso dar é ir no meu canal do YouTube. No meu canal do YouTube, que é o Braço Solar, lá tem dica pra caramba. Eu tô fazendo live todo dia aqui agora. Tô fazendo, assim, passando dúvidas aqui, ó, que são ouro para quem pesquisa aquecimento solar. Por mais que ela não vai comprar o equipamento de mim. Eu tô trazendo essa informação aqui, é a informação que eu tô me doando para isso, porque as pessoas elas vão querer conhecer mais, elas vão precisar de conhecer o que eu tô falando, para poder fazer uma boa compra. E às vezes é, eu também, às vezes, também, se for olhar pela demanda de mercado, eu não dou conta de atender todo mundo, né? O mercado é muito grande. Então, eu procuro dar o mais informações possíveis para as pessoas, porque faz parte também da minha missão, do que eu gosto de fazer, dar conhecimento para as pessoas também mudarem a vida delas, economizar na conta de luz, ter uma vida melhor também, que é isso que eu penso. Então, em um determinado momento, aí, se você interessar pela compra de um produto Braço Solar, aí pelo sistema Braço Solar, você pode até comprar. A gente comercializa o sistema de aquecimento solar hoje. A gente comercializa isso, a gente faz isso. Mas, assim, não é o foco da minha live aqui ficar te vendendo equipamento agora. Eu quero te levar conhecimento agora para você fazer um bom investimento. Mas, se em um determinado momento no futuro, se eu tiver condição de te oferecer isso, eu vou te oferecer em uma oferta, igual recentemente, na semana passada, eu fiz uma oferta, as pessoas participaram, gostaram e tal. Então, assim, isso é um outro momento. Então, o que elas podem fazer é pesquisar bastante, ir no meu canal do YouTube lá, Facebook, Instagram, agora que eu estou começando a povoar um pouco o Instagram, que é o Braço Solar, que eu tinha um canal antes, que é o ADM Save, que tem mais informações. Mas o canal do YouTube é completo, tem muita coisa, muita informação que você nem dá conta de ver. E agora, como toda a gente está fazendo live todo dia, eu até convido você de casa aí a participar com a gente, se está aí até agora vendo esse vídeo. Vai lá no nosso canal do YouTube, se inscreva, marca aquele sininho lá embaixo, porque você vai ser notificado quando a gente tiver novos vídeos publicando, tudo isso. Então, eu aconselho você fazer isso. Eu acho que a dica primeira que a melhor dica que eu posso te dar hoje, que tem muitos comentários, você pode fazer, inclusive, deixar seus comentários, se a gente puder responder aqui ao vivo, ótimo, e participar das nossas lives aqui também, sempre às 20 horas, por enquanto, a gente está fazendo isso, às 20 horas a live, tá certo? Tem mais alguma pergunta aí, Natane? Nossa conexão do Não, YouTube. por hoje não, por hoje é só. Nossa conexão do YouTube, inclusive, caiu lá. A conexão da sua câmera aqui não tá aparecendo para mim. Agora que apareceu aqui, ó. Deixa eu colocar você para o pessoal ver aqui, tá? Mas assim, gente, eu tô gostando dessas lives porque a gente tem muita informação que muitas vezes a gente não consegue passar para as pessoas de uma forma direta. E aqui eu tenho a capacidade de levar isso para mais pessoas, para mais gente ao mesmo tempo. E isso é legal, né? E eu tô trazendo a Natânia aí que nunca participou de lives. Olha a cara dela. Nem Ai, comento, oi, Nath. nem comento. Nem comenta, né? Então, assim, a gente está aí, a Nath ajuda, dá um apoio muito grande para a gente nessa parte de atendimento, então está aqui, agradeço já ao vivo aí, viu, Nath, por estar participando comigo, e quando você de casa aí quiser fazer sua pergunta e deixar seu comentário, inclusive vou abrir aqui agora o espaço para comentário, ver se alguém já Otávio, fez alguma pergunta, né? Oi? Otávio, eu acho importante também falar uma coisa, Pode falar. aproveitando a deixa, se tiver alguém aí que está assistindo, que quer fazer uma live ao vivo com você, também é interessante, né, fazer perguntas ao vivo, assim, para você, e aí, se a pessoa quiser, é só nos procurar. E aí, Legal. qualquer dia desse, pode ser ela e você. Muito bom. Muito boa dica aí, gostei. Tá? Deixa eu só abrir ver se o pessoal fez algum comentário aqui hoje. Acho que não, mas se alguém tiver aí, quiser ir lá no YouTube, no Facebook, pode fazer seu comentário. No Instagram, ele travou aqui, não quis deixar eu ativar os comentários aqui. No Instagram tem esses negócios. Então, você não vai conseguir comentar aqui hoje no Instagram. Mas no YouTube, se você ir lá agora, você consegue fazer seu comentário, tirar sua dúvida aí. Olha, o Daniel Castilho tá aqui, ó, falando oi. Pode falar aí, Daniel. O que é que fala com a sua dúvida? E aí, se você quiser participar depois com a gente, também estamos aqui. E é isso, gente. Vamos aguardar um pouquinho aqui, se o pessoal tem um comentário. E a gente pode seguir aqui em diante, já
aproveito a oportunidade para te convidar para a live de amanhã. Qual que é o tema de amanhã, Natane? Tem aí? Eu não estou com ele aqui agora. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Peraí. Deixa eu ver se eu abro ele aqui para a gente poder falar para o pessoal que o tema de amanhã é bom que já eu fechei as minhas anotações. Tá, mas eu vou abrir aqui para o pessoal, que enquanto isso eles vão fazendo as perguntas. E, ó, eu tenho temas, vou até falar os temas também de amanhã e em breve do que vai ser, o pessoal aí já se atualizando, né? Deixa eu só processar aqui a informação. Peraí. Enquanto isso, vamos ver se já apareceu alguma pergunta aqui. Aqui, ó. Opa, cheguei. Como instalar? Isso, a boa pergunta do Daniel Castilho aqui, né? E do Borges também chegou aqui agora. Quiser fazer sua pergunta, pode fazer aí, mas a gente está no momento. Como instalar o equipamento? A gente tem aí. Deixa eu só mostrar aqui. A gente tem a opção de instalação por conta própria, a gente faz as instalações aqui, a gente consegue fazer isso por você. Hoje nós temos uma equipe para isso. E você também, além dessa parte de equipe nossa, nós temos treinamentos, inclusive online. Se você quiser fazer o curso com a gente, fazer cursos de instalação, se quiser, inclusive esses cursos de instalação, eles são comercializados, a gente de vez em quando, inclusive em breve, aí eu devo lançar uma turma do nosso curso de instalação aí. Não vai ser esse mês agora não, mas talvez o próximo mês eu devo conseguir fazer aí um lançamento de um curso que a gente tem de como você fazer a instalação do equipamento. E aí, quem sabe, até trabalhar na área, né? Pode ser uma coisa legal. Mas se você fizer esse curso, tiver habilidade para poder você mesmo instalar o equipamento, você consegue instalar, mas tem que ter todo um cuidado de subir em cima do telhado, tal, né? Tem umas questões assim. Então, se você não tiver muito bom para lidar com isso, nós temos nossa equipe que faz a instalação, temos parceiros também em vários lugares aí do Brasil, né, que pode fazer instalações também, mas é a dica que eu posso te dar hoje aí, tá? Instalação é muito simples, principalmente para os equipamentos acoplados. Se você quiser colocar um equipamento, eu acho que você tem que dar preferência para o equipamento acoplado, se você não tem experiência nenhuma, se não quer fazer uma engenharia mais complexa, porque ele é um equipamento mais simples. E aí, qualquer hora dessas aí, a gente deve abrir novas oportunidades, novas ofertas. Só seguir a gente aí, que a gente, quem sabe, uma hora aí, até o próximo mês aí, a gente consegue fazer mais uma oferta e você participar dela aqui, tá? Natane já saiu de novo da live aqui, não sei porquê. Qual que é a outra pergunta? Estou montando um sistema de casa autossustentável como off-grid, né? Deixa eu só colocar a pergunta dele aqui no nosso off-grid, né? E autossustentável com sistema off-grid híbrido, solar e eólico. E agora estou montando um aquecedor solar através dos seus vídeos. Pois é, eu não sei se você teve a oportunidade de participar da nossa oferta aí da semana passada. Se você não participou, você perdeu, tá? Mas se tiver a oportunidade de participar da próxima, aí, o Borges, você com certeza vai ter aí a oportunidade de fazer uma excelente aquisição, tá? Mas, enfim, não estou aqui para poder vender nada agora não. Estou aqui para te tirar dúvidas. Se você tiver querendo tirar mais dúvidas também, amanhã a gente vai estar de volta aí às 20 horas. Você começa do início, não perca a live, porque a gente tem um assunto aí, eu até esqueci de falar o assunto de amanhã, né? Que eu anotei aqui, ó. Qual que é o assunto de amanhã? Deixa eu ver aqui. É a live número, deixa eu ver aqui, 37, né? Deixa eu só ver aqui, ó. Aquecedor. O tema de hoje foi, achei um aquecedor mais solar mais barato, né? Será que vale a pena? E aqui é o seguinte, aquecedor solar de graça. A matemática é simples. Amanhã a gente vai mostrar sobre a parte matemática do que é o retorno do investimento. Ou seja, na verdade, nós vamos falar sobre a ideia de um aquecedor solar de graça, tá? Essa é a ideia amanhã. Aquecedor solar de graça, a matemática é simples. É esse que é o tema de amanhã. Depois nós temos outros também falando aí, a gente vai seguir em diante. Eu vou manter algumas divulgações no nosso Instagram, você pode seguir lá no Braço Solar, e a gente vai notificar sobre as próximas lives aí, tá bom? A Natane já saiu daqui da nossa live, ela teve um problema de carga de bateria, mas, gente, obrigado por estar aqui, né, por ter
ficado comigo até agora com paciência e nos vemos aí quanto em breve, até amanhã, tá bom? Às 20 horas, beleza? Valeu aí, grande abraço.